É um assunto interessante, né? Porque ainda mais agora que as pessoas estão ficando mais tempo em casa, estão mais próximas, né? Dos relacionamentos mais próximos, que é com a própria família, seja com um companheiro, uma companheira, o esposo, a esposa, os filhos, e também, às vezes, com os próprios pais, né? Com os irmãos. A gente conhecer algumas coisas a respeito de comunicação são fundamentais, fundamentais para que a gente consiga fazer com que o outro entenda, né? Isso é uma brincadeira que antigamente a gente fazia do telefone sem fio, que era nítido isso, né? Uma pessoa passa uma mensagem baixinha, a hora que vai chegar lá na frente, a mensagem já transformou em outra coisa. E algumas vezes, por distração, por assuntos internos ou por maneiras de receber a informação que o outro quer transmitir, a comunicação não chega do jeito que a gente quer, a pessoa não entende o que a gente quer dizer, né? Às vezes a gente não tem jeito para expressar aquilo onde a gente quer chegar. Então tem algumas coisas dentro disso, alguns ruídos de comunicação, que é a respeito disso que eu e o Renê vamos falar hoje. O Renê deve falar bem mais, que é nosso convidado, uma honra. Viu, Renê? Sempre, né? Eu e o Renê, a gente conversa de vez em quando, às vezes eu tenho umas dúvidas, falo com ele, a gente vai conversando, trocando experiências. Ele é um psicólogo, psicanalista, né? É isso, né, Renê? É isso mesmo. E aí ele tem toda uma E formação acadêmica dentro disso. Então, sim, bem-vindo, viu, Renê? Eu passo a palavra para você e aí a gente vai conversando, vamos desenvolvendo juntos aí, tá? Se você sim. achar, quiser que eu fale alguma coisa, eu falo, mas eu acho que vamos ver como é que a coisa se apresenta, como é que vem é, as perguntas das pessoas, né? Ó, já tem uma pergunta aí. Sim. Eu preparei uma pequena introdução, Matheus, né? Logicamente, Sim, se a minha introdução se estender, você me corta, por favor. claro, pode deixar. Eu separei também alguns livros aqui que você conhece, né? Porque Uhum. nós dois compartilhamos de uma formação conjunta com o Peter e o Tsuyuko Spelter sobre comunicação. E muito da nossa conversa vai ser em cima daquilo que nós aprendemos com os nossos professores, né? É, Sim, bom, a psicanálise ela também estuda muito a linguagem, a semiótica, a forma como os significados são colocados, a forma como eu me comunico com você, a forma que você se comunica comigo e esse abismo que existe no meio, né? Porque eu acho que você está entendendo exatamente o que eu estou falando e você acha que você está entendendo exatamente o que eu quis dizer, né? A comunicação ela não se dá só por aqui. Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, eu estou vendo, eu estou me mexendo. E exatamente esse é um ponto que é importante. Eu estava conversando com um colega nosso hoje, Matheus, né, uhum. sobre os cursos online. E o que surgiu foi exatamente isso. Até onde? E é uma questão comunicacional. Eu acredito que sim, você possa ensinar muitas coisas online, principalmente teoricamente. Sim, Mas, aí entra uma coisa. Por exemplo, constelações familiares. Por exemplo, psicanálise. Por exemplo, dinâmicas de grupo, análise transacional e assim por diante. Estamos falando de um encontro vivencial, de processos corporais e de uma tutoria na qual o professor, docente, facilitador está acompanhando passo a passo o seu aluno. E um módulo de 2 dias, você que é docente, Matheus, eu que sou docente, nós sabemos que não são apenas 2 dias. Quantas histórias de corredor? Quantos casos a gente vai atender sim, na cozinha afastada, né, que aparecem durante a formação, treinamento? sim. E nesse ponto, me surge exatamente essa questão. A comunicação ela se dá por vários canais. Tá falhando um Aqui pouquinho, viu, Renê, seu áudio? Tá tá, falhando aí? ok. Tá? Pode ser
o Wi-Fi. O Wi-Fi não, 4G. Né? Nessa questão da comunicação, nessa questão do curso online, a gente tem muito do visual, a gente tem muito do auditivo, e o que falta? O sinestésico. Né? Eu estou o tempo todo me mexendo aqui, o Matheus também está se mexendo, mas isso se perde. Isso é uma parte da nossa comunicação que é muito importante, não verbal, né? E nós comunicamos muitas coisas por campo através do sinestésico, através do corporal. Então, talvez na minha perspectiva... Ah, voltou. Voltou. Na minha perspectiva, você ficou apagado e eu continuei aqui. Agora melhorou. Tá todo mundo ouvindo bem a gente? Tá cortando, René? Como é que tá para as pessoas? Só para a gente manter um fluxo aqui. Essa é a comunicação São Paulo-Brasília. No meio do caminho deve estar acontecendo alguma coisa. Agora voltou. agora ficou bom. Manda ver, René. Então, você chegou a pegar a parte do sinestésico, Cheguei. Matheus? Não sei se as pessoas chegaram, mas eu cheguei. Esse é um ponto que eu vejo hoje nas formações online que falta muito na comunicação. Ou seja, o que eu estou comunicando está aqui nesse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho aqui do Instagram, né? Tem muita coisa que está passando batida, né? Logicamente, eu vou fazer a piada para vocês. Na verdade, eu estou de short fazendo essa live, né? É brincadeira. Mas é aquela coisa, tem muitas coisas que o corpo do docente, do treinador, do facilitador está comunicando, e tem muita coisa que meu aluno está comunicando. E numa sala de Zoom, numa live, isso eu não vejo. Meu foco ele está muito aqui e não nas 20, 30 janelinhas. A gente já sabe hoje o quanto as aulas online exigem neurologicamente em foco, atenção, memória. Por isso que no final do dia está todo mundo estressado, cansado. Porque, além do foco, existe a questão do mal-entendido. O mal-entendido, ele está na linguagem, ele vai acontecer. Só que por aqui, ele é mais frequente, né? E aí, logicamente, uma coisa que o Matheus deve já ter falado também. Você já conhece os teus clientes, Matheus, que brigam por WhatsApp? Casais que brigam por WhatsApp? Não. Eu não... Tem muito. Eu sei, eu acredito. Tem casais, né? Agora, quais as chances de você conseguir se comunicar numa briga por WhatsApp? Sim. Uma linguagem muito limitada, né? É muito limitada. Tem certas coisas que precisamos do presencial, precisamos do nosso corpo, precisamos do nosso ser. E por que eu fiz essa volta toda? Porque a comunicação é com o nosso corpo, com o nosso ser, com o nosso ouvido, com nossos olhos, nosso nariz, nossa boca, é com tudo. Eu estou me comunicando o tempo todo. E o tempo todo eu estou dando sinais. Ou seja, como eu me comunico melhor, eu preciso entrar num estado de consciência para sintonizar na mesma frequência do meu interlocutor. No caso aqui, o Matheus. Né? E a nossa sintonia aqui está sendo o Wi-Fi. Existem outras sintonias anteriores. Nós somos colegas, nós somos amigos, nós temos gostos parecidos, mas aqui hoje a sintonia é o Wi-Fi. E vai ter ruído também. Com certeza.
Então, isso foi só uma introdução sobre a questão da comunicação, né? O tema comunicação, ele é riquíssimo, a gente tem livros e mais livros. Geralmente, este módulo de comunicação, principalmente quando ele é voltado para terapeutas, a gente teve módulos, 3 módulos, né, Matheus? Eu repeti os 3 módulos 3 vezes, ou seja, eu fiz 9 módulos. E assim, eu posso te dizer que não ficou claro ainda. Ainda há dúvidas, muitas. Quer que eu fale um pouquinho? Sim, por favor. Pois é. E isso são coisas interessantes, né, da gente perceber, porque quando a gente se coloca diante de um relacionamento, ou diante do mundo de uma maneira em geral, né, a gente tem uma certa linguagem, uma certa comunicação conosco mesmo, a maneira que a gente tem de nós entendermos, de nós processarmos, de nós armazenarmos as informações que captamos, né? E de como a gente traz isso para fora, como a gente traduz isso para fora. Porque isso de comunicação é uma coisa assim tão interessante, tão profunda, que vai desde um nível pessoal, de como a gente capta o mundo e consegue armazenar as informações e consegue, por exemplo, aprender, né? Consegue escolher entre uma coisa e outra, e como a gente consegue se relacionar a outras pessoas, e aí, nesse sentido, utiliza-se outras maneiras de comunicação. E eu acho isso muito interessante, porque existem pessoas, aí eu vou entrar um pouco nessa teoria, daí você vai lapidando. Existem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais sinestésicas, que é isso que o René esteve dizendo. Que quando a gente faz essa transmissão de conhecimento através de uma live, esse sinestésico, ele fica limitado, porque tem essa maneira da gente captar o sinestésico. Olha, eu sou bastante sinestésico, meu processamento é sinestésico. Então tem essa coisa da gente captar o sinestésico de movimento, de expressão, microexpressões, que essas microexpressões precisam ser coerentes com aquilo que a gente diz, e as microexpressões, elas atendem ao nosso interior, e se a pessoa não é coerente com aquilo que ela está dizendo, a microexpressão denuncia e os outros captam. Então, às vezes, quando a pessoa está mentindo e está contando algo, a pessoa fala, parece que não é bem assim. Será que é isso que ele está dizendo? E a pessoa não sabe, ela pensa que muitas vezes é uma impressão. E é uma impressão porque ela imprime uma imagem de que, peraí, dentro da expressão que eu conheço, é um pouco diferente do que ele está dizendo. E ela fica com aquela coisa meio de impressão, né? Tem uma impressão. E isso é conhecido de tal forma que a gente vê um bebê que começa a chorar de fome, se outro bebê vê ele, ele se compadece, porque ele conhece aquela expressão de choro. Né? Isso é uma coisa que já é um pouco instintiva dentro de nós, que já faz parte da comunicação. Então, o sinestésico fica limitado, mas, por exemplo, algo que eu diga para as pessoas também chegam a tocar as pessoas. Se eu começo a falar de pessoas que passaram por acidentes com muito sangue e dores enormes, onde eles gritavam e choravam, isso cria imagem nas pessoas que remetem a experiências prévias onde eles sentem as sensações. A pessoa pôs a mão no fogo e aquilo ardeu demais. Olha a minha expressão, né? São maneiras de comunicar. E isso é interessante da gente perceber que existem essas, vamos dizer assim, categorizações de comunicação para que a pessoa perceba no outro como é que ele se expressa, para que ele possa transmitir de uma forma que seja mais fácil do outro receber. E aí entrar dentro disso que você está dizendo também, né? Da gente ter certeza que o outro está entendendo o que eu estou dizendo e aonde eu quero chegar com as minhas palavras. A gente, nesse momento de Covid, né? A gente, nesse momento de tanta proximidade,
Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo assim, eu espero que o René explique um pouco mais, senão a gente vai explicando, né? Mas a gente, por exemplo, pode ter uma pessoa que ela tem essa sinestesia na memória. Então, tudo que ela lembra é sinestésico. Quando ela se lembra de algo, ela se lembra de algo que ela sentiu. Então, o toque para ela é uma coisa muito forte, porque ela armazena como memória. E às vezes, para essa pessoa, se você chegar do lado dela e ficar abraçando ela, assistindo um filme, por exemplo, passando a mão na mão dela e fazendo carinho, para ela incomoda. Para ela, o bom, o presente, o carinho é você estar do lado dela assistindo um filme sem comentar. Por exemplo, né? É o jeito que ela sente a presença, é o jeito que você está comunicando os seus sentimentos, você está comunicando o seu amor e o seu bem-querer a essa pessoa, né? Explica um pouco aí, René, disso aí. Maravilha esse exemplo, Matheus. Maravilhoso, porque é exatamente isso, são os perfis comunicacionais. E quantas vezes eu tomo para o pessoal e falo, na verdade, ele não gosta de mim. Na verdade, ele tem nojo de mim. E o que está acontecendo? É que a minha comunicação, que tem aquilo como certo, perfeito e bonito, na comunicação do outro, tô nem aí. Isso não é importante para mim. E não é que o outro quer me magoar, não é, o outro nem percebeu isso. E aí existe uma coisa que na terapia de casal a gente chama, né, da síndrome da bola de cristal, né? Quando duas pessoas estão juntas muito tempo, elas partem do princípio, não, mas o Matheus sabe que quando eu levanto a minha sobrancelha assim, é porque eu não estou gostando do que ele está fazendo. E o Matheus olha para mim e fala, ah, você está fazendo aquela cara engraçada de novo. Nossa, eu adoro quando você faz isso. Ou seja, eu não estou conseguindo chegar nele, ele não está conseguindo chegar em mim. E qual que é o ponto aí? Eu preciso trabalhar a minha comunicação, né? Como ele fez uma coisa que eu não gostei, eu preciso comunicar isso de uma forma que ele entenda. Porque senão ele vai continuar fazendo, porque para ele tá tudo certo. Num outro exemplo de perfil comunicacional que o Matheus colocou muito bem, e ele aparece até naquele seriado Sex and the City, né, que a menina tá namorando um cara e o cara no meio da rua vai lá e pega na mão dela. E ela conta para as amigas, ele é um segurador de mão, ele quer se apossar de mim, aquele machista. Tá? Quer dizer, para ela esse sinestésico era demais. E o cara é uma expressão de afeto, é uma expressão, ele gosta disso. Eu vou me encontrar com o Matheus, provavelmente eu vou falar, e aí, Matheus, tudo bem? Vamos dar um soquinho assim, tal. Se fosse em outro momento, talvez eu daria um tapinha no ombro dele, né? Se o Matheus me fosse abraçar, eu abraçaria ele, mas eu ia parecer o Robocop abraçando ele, porque essa proximidade, assim, né, tipo, dois espadas, assim, não, vamos respeitar uma certa distância, assim, estou fazendo piadas aqui, né, mas assim, são padrões comunicacionais. Às vezes a gente alinha imediatamente, e a gente fala, nossa, é como se ele lesse meu pensamento. Não é que ele está lendo o seu pensamento, não é que ela está lendo o seu pensamento. Vocês têm um perfil comunicacional muito parecido. Ou o perfil comunicacional de vocês se complementa, né? O outro tem desafios comunicacionais que para você são resolvidos. E ele tem coisas resolvidas que para você são um desafio. Essa complementariedade, assim como um relacionamento a dois, e quando eu falo de relacionamento a dois, eu estou falando de homem com homem, mulher com mulher, homem com homem, ela vai nos levando à frente. Só que esse é um movimento constante de autoavaliação, escuta do outro e escuta de si, o tempo todo. Porque o mal entendido na linguagem vai acontecer. Eu aprendi a me comunicar com papai e mamãe, especificamente em alemão, né? Então, se eu começasse aqui a fazer uma live assim, não ia dar muito certo, né?
Então, vamos teclar a tecla SAP, vamos para o português. Mas, em minha casa, existem padrões comportamentais e comunicacionais que, para mim, fazem com que eu me sinta em casa. E aí, quando eu vou na casa de um colega que, de repente, está ouvindo não é uma crítica, tá? É só um exemplo. Ele está ouvindo um rap bem alto. E ele está de cueca jogado no sofá. De repente, aquela cena, aquele som alto, eu falo, nossa, porque isso para mim não é familiar. Não quer dizer que está errado, mas não é familiar. E aí eu me sinto deslocado, eu não me sinto pertencendo àquele núcleo, né? Da mesma forma que, de repente, eu entro numa casa, tem um cara vestido com hobby super chique, ouvindo música clássica, tomando scotch, e ele olha para mim e começa a falar das variações de Handel. Eu não vou entender nada. E também não vou me sentir à vontade, porque não é um padrão comunicacional onde eu me sinto pertencendo. É impossível me comunicar com essa pessoa? Não, não é. Eu vou precisar de um tempo para sintonizar. E nesse sentido, eu tinha um colega meu, terapeuta, que ele falava, é muito difícil, e aqui eu vou pegar o exemplo do Matheus, eu estou conversando com o Matheus, é muito difícil eu sintonizar o SBT e a Globo ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou aqui na live com o Matheus e de repente tem outra live aqui acontecendo onde eu estou com outra pessoa. Não dá. Ou eu vou desrespeitar o Matheus, ou vou desrespeitar outra pessoa, ou vou desrespeitar os dois e os convidados dos dois. Ou eu sintonizo o SBT, ou eu sintonizo a Globo. Os dois ao mesmo tempo vai dar caca, né? E tirando aí preferências por emissoras de TV. A questão é exatamente isso. Qual é a sintonia que eu tenho com o seu canal? E qual é a sintonia que o seu canal tem comigo? Para dar jogo. Exatamente. E tem uma coisa que eu acho importante ainda dentro disso também, ressaltar, que é a pessoa saber onde ela quer chegar. E para isso volta mais uma vez na própria percepção. Para ela saber o que ela quer transmitir. Né? Dentro dessas transmissões, vamos dizer assim, dentro das transmissões orais, existem diversos problemas que a gente pode citar, pode falar do fundo sistêmico dessas coisas. Mas a gente está querendo, porque uma hora é pouco para falar de um tema tão grande, então, assim, citar algumas coisas. Então, a pessoa perceber, por exemplo, como é que você se lembra de como foi o dia ontem. Você lembra de que roupa você estava? Quando você lembra de que roupa você estava, você lembra de algum detalhe da roupa? Ou você fala, nossa, não lembro da roupa, mas eu me lembro que quando eu fui em tal lugar, tal pessoa falou assim, assim, assim comigo. Ou quando eu lembro de um filme, por exemplo, eu lembro de algumas falas ou dos sons, daquela música que teve, que é um perfil mais auditivo, né? Ou quando a pessoa se lembra de algo que ela sentiu, por exemplo, aquela cena eu chorei pra caramba, né? A pessoa perceber, isso é uma das coisas que eu acho interessante da sacada, já que a gente está falando de Peter e Tsuyuko, né? Que é que existe uma maneira de entrada e saída da informação, existe isso, né? De como a gente tem a entrada, ou seja, como é o nosso monitor, como é o nosso mouse, como é o nosso teclado. Existe a maneira como a gente processa o conhecimento. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, mas o conhecimento ele está sendo processado para ser traduzido através de palavras. E esse conhecimento processado é um tipo de memória RAM, ou memória cache, que a gente tem. E é o processamento. Então, por exemplo, hoje em dia eu sei que o meu processamento é sinestésico. Então eu tenho uma coisa meio italiana, eu preciso me movimentar, e quando eu me movimento, eu falo muito melhor. O raciocínio lineariza, sabe? E existe uma maneira que é o nosso HD, que é a memória, onde a gente guarda, que é isso que eu estou dizendo. Quando a gente se lembra de um filme, o que marcou dentro do filme? O que roupa que eu estava ontem? O que marcou do dia ontem? Ah, marcou quando eu passei por
aquele terreno baldio e tinha lá um vaso derrubado de uma planta que ainda estava viva, por exemplo. É uma pessoa visual, que ela presta atenção e absorve e grava na memória pequenos detalhes visuais, de cores e tal. Né? A pessoa que se lembra de sons, aquela briga que a gente teve, você me falou isso assim, assim, assim. Né? É uma pessoa auditiva, porque ela pode ser auditiva ou sinestésica, mas ela lembra da fala. Aquela hora que você gritou comigo, por exemplo. A pessoa que ela é auditiva. E aí tem a pessoa que é sinestésica. Fala isso. Poxa, de novo, cara, você falou aquele negócio pra mim, foi muito difícil. Poxa, toda vez você me magoa. Né? Algumas vezes uma pessoa pode ouvir isso e falar assim, pô, você é muito melindroso. Você é muito sensível. E às vezes é o sensível no sentido que ela sente as coisas, não que ela é frágil, né? Então eu acho que isso são coisas interessantes de perceber como eu me comunico, como eu me relaciono, para que eu possa transmitir aquilo que eu preciso transmitir à pessoa, por exemplo, dentro do casal, né? Às vezes a gente vê dentro de um casal, a mulher fala assim, poxa, ele nunca fala que me ama. Ele não fala que me ama. E aí você vai ouvir o lado do marido e fala assim, nossa, mas eu faço tudo por ela. Eu arrumo a cama, eu encho de pétalas de rosa, eu dou presente. Mas ele não fala, que é a maneira onde ela capta aquilo. Então são coisas interessantes da gente conhecer para a gente poder entrar no mundo, fisgar a atenção da pessoa para ela poder receber e sentir que a gente a ama, por exemplo, né? Se você precisa que eu falo, te amo. Isso para mim não é tão grande, para mim muito mais fazer. Mas eu falar para você, isso chega no seu coração, eu te amo. Ou a pessoa precisa falar para o outro, olha, não tá legal isso. Poxa, de novo você deixou a roupa jogada no chão. Tem gente que não é auditivo, que ela não consegue falar. Ela vai lá e bota um aviso. Uma flechinha, roupa no chão. Entendeu? Sim. Ela é visual. E aí as pessoas precisam perceber essa maneira de comunicar para também se dispor a receber o que o outro tem a transmitir, a dar. O que ele quer te comunicar. Para a gente fortalecer, porque entra no equilíbrio de dar e tomar isso também, né, Renê? Com certeza. Entra no equilíbrio de dar e tomar. Então, para as pessoas fortalecerem os relacionamentos onde precisa e poder melhorar a convivência, né? Fala aí. E quanto mais eu souber do meu canal, da forma como o procedimento, o processo acontece em mim, melhor eu consigo também guiar o outro nessa minha comunicação. Né? O Matheus deu vários exemplos aí. Né? E uma das coisas mais legais é o seguinte, auditivo, visual, sinestésico, todo mundo tem todos. Exatamente. A questão é onde eles estão. Entrada, processamento, memória. E isso também não é necessariamente fixo. Porque criança, jovem, adulto, idoso, o nosso amadurecimento, as vivências que a gente vai tendo, os traumas que a gente tem, alteram o nosso padrão comunicacional. Né? O tempo todo a gente está em transformação. Então é aquela coisa, o Matheus ele falou um pouco da comunicação dele. Né? Eu sinto muito essa coisa do visual, eu sou muito visual, o meu processamento é muito auditivo e minha memória é muito sinestésica. Isso que o Matheus falou do filme é maravilhoso. Durante um tempo eu fiz esse teste com alguns clientes no consultório em cima do filme Forrest Gump. Né? Eu chegava, aquele filme é longo, é maravilhoso, né? Um filme de 3 horas, aliás, a discografia daquele filme, né? Quem gosta de rock and roll raiz, maravilhoso. Eu chegava e perguntava, o que te marcou no filme? 3 respostas para vocês que mostram exatamente o padrão comunicacional. Uma pessoa virou para mim e falou, nossa, sabe aquela cena que ele vira e fala,
Minha mãe sempre disse que a vida é que nem uma caixa de chocolate. Você nunca sabe que tipos de chocolate sortidos vão haver lá dentro. A pessoa sabe exatamente a frase e a entonação que ele deu. Aí chega uma outra pessoa e fala, aquela cena que ele começa a correr e ele tá com aquelas grades no pé, e a menina grita, corra, Forrest, corra! Eu senti a dor no joelho dele. Sinestese. Né? A pessoa entrou na dor. Né? E tem aquele que olha a cena e quando vê ele no final falando para a menina, mas meu filho é como eu, e caiu uma lagrimazinha, a pessoa chora também. Aí entra aquilo que o Matheus falou logo no começo, modelagem. Olha, ele tá chorando. Eu vou chorar também. Visual. Eu peguei algo visual. Como eu assisto filmes fantásticos, para você começar a estudar a sua comunicação, como você vê filmes? Como que eles impactam no seu corpo? Talvez os olhos, talvez a sua audição e fala, talvez a sensação. Existem muitas pessoas que descrevem filmes sinestesicamente, eu acho isso fantástico. Né? Quando a pessoa ela fala de sensações do filme. Só que a gente está falando de um filme, ele é chapado, né? Ele é uma tela plana. Para mim, que é visual, ele é visual. E a pessoa me vem com sensação, falando, onde está essa sensação? Essa é a comunicação da pessoa. Ela se conecta com a sensação do personagem. Formas comunicacionais. Né? Quanto mais claro eu tenho as minhas, melhor eu posso trabalhar com o outro que está à minha frente. Essa é uma ferramenta fundamental para o terapeuta, para o professor, para o facilitador, para o mediador. Como eu me comunico, como o outro se comunica. Exato. Comunicação não violenta. Como está o emissor, como está o receptor, o que está acontecendo no meio, qual que é o contexto do emissor, qual que é o contexto do receptor. Caraca, tudo isso. Tudo isso ao mesmo tempo. E ao ponto disso ficar reflexivo, né? Porque a gente não fica pensando nisso o tempo todo e lendo a pessoa. Isso torna-se natural, né? A gente sabe que todos os bons comunicadores utilizam os 3 canais, né? Por exemplo, tem um padre Fábio, que é um padre que eu adoro, e ele é excelente comunicador porque ele fala nos 3 níveis, o tempo todo ele anda dentro dos 3, sabe? E isso é um desenvolvimento pessoal de uma certa inteligência da pessoa, né? Não é uma coisa tão simples. Mas a gente, como facilitadores, né, como constelador, por exemplo, existem algumas coisas que são importantes de captar dentro disso, quando um cliente senta ao nosso lado, de perceber o estado que o cliente está. É uma comunicação que ele tem. Né? Por exemplo, da gente sacar como ele carrega o próprio corpo. Como é que ele vem andando até a gente. Se ele olha para a gente ou não olha. Porque algumas vezes o cliente não olha porque é muito forte para ele olhar nos olhos. Então, algumas vezes ele precisa se retirar. Mas tem vezes que ele não olha porque é uma fuga do olhar. Né? Como é que a gente percebe isso, por exemplo? Tem aquela pessoa que quando ela fala, ela dá aquela piscada assim, segura o olho e fecha. A gente sabe que essa pessoa é uma pessoa visual, né? Ela está tirando fotos mentais. Está tirando fotos mentais, né? Então, assim, são coisas interessantes da gente perceber, porque como facilitadores, eu sei que tem alguns aqui, a gente precisa perceber aonde o cliente está para a gente poder sentir para onde nós temos que levá-lo. Aonde ele precisa ser conduzido. Aquilo que ele precisa, aquilo que ele comunica, é realmente aquilo que ele está sentindo, é aquilo que ele quer dizer? Ou lá no fundo tem uma coisa mais profunda, que ele nem se conscientizou ou ele ainda não se sente seguro para expressar? Então, dentro disso, existem algumas... E esse conhecimento é muito útil
Porque quando a gente vai atender a pessoa, mesmo que a gente não olhe diretamente, a gente percebe isso, né? É uma maneira de perceber o campo, né? Às vezes a gente tem como perceber a energia, mas na verdade é uma leitura que a gente faz inconsciente, né? Que eu me pergunto muitas vezes, se eu fosse cego, se eu teria a mesma sensibilidade que eu tenho no campo, sabe? Porque algumas vezes eu sinto sensações que são do cliente, eu me conecto de uma forma, e isso é importante a gente falar a respeito do rapport, né? Que a gente entra numa sintonia que as pessoas que estudam hipnose, Milton Erickson, falam do attunement, que é justamente isso, entrar em sintonia com o cliente para reverberar na mesma frequência, para justamente, independente do que ele diga, captar as informações. E não de uma maneira invasiva, porque aí é um desrespeito com as pessoas. Eu digo que essas sensibilidades que eu tenho, essas percepções, eu tenho isso no campo, sabe? Porque na vida real, no dia a dia, eu não faço isso. Porque eu acho uma intrusão se eu fizer. Entende? Então, são maneiras da gente perceber que a gente pode utilizar, de certa forma, dentro dos nossos relacionamentos. Entendeu? Encontrar maneiras de expressar aquilo que nos desagrada para trazer uma luz para o relacionamento. Para que a pessoa possa ouvir com o coração aberto, né? Um terreno fértil, onde a pessoa possa semear palavras de clareza para trazer o outro para perto. Vamos aqui, junto. Onde é que nós vamos chegar? E perceber, por exemplo, quando a pessoa entra numa postura infantil, né? Uhum. Às vezes, dentro de casa, um entra na postura infantil. Não olha, não quer falar, faz birra, bate o pé, joga as coisas na pia. Espera aí, dentro esse attunement, dentro dessa sintonia, eu não entro. Espera, vamos crescer nós dois. Espera a raiva passar, algumas vezes, né? Espera a raiva passar. Cala a boca, segura mesmo, porque na hora da raiva a gente tem vontade de cuspir pedra. E acontece, né? Segura, espera a raiva passar para você ver como você transforma o seu comunicar de um jeito muito mais agradável de receber. Mas algumas vezes acontecem, as pedras, as brasas cuspidas pela boca queimam a pessoa. E aí a outra sabedoria é justamente ir lá e fazer o curativo. Uhum. Entende? O jeito que eu estou falando aqui dentro dessa fala, se as pessoas perceberam, eu estou usando os 3 canais o tempo todo. Justamente para captar o máximo de pessoas possíveis, para mostrar como é que é isso, né? Como é que a gente faz isso, né, René? Fala aí. Essa é uma questão que o Peter sempre falava, eu achava isso fantástico na questão de casais. Ele falava, sempre que eu estou incomodado com algo, e ela fez, ou quando ela está incomodada com algo que eu fiz, a gente fala, vamos conversar. E aí a gente sai de casa e vai num café. Porque é um lugar neutro. Não é um lugar onde eu estou à vontade nem ela está à vontade. Não, então conversamos civilizadamente. Né? Esse exercício é fantástico. Né? E muitas vezes eu sugiro esse exercício para clientes. Na terapia de casal, você vê que muitas vezes o terapeuta ele está nessa metaposição. Ele está fora. Ele está fora do conflito, ele está fora da... Ele está olhando os dois, e eu vou pegar agora o exemplo que o Matheus falou, de repente os dois fazendo birra. E o terapeuta está vendo a força que tem lá de união, quer dizer, o amor que tem lá entre os dois, sim, e como os dois estão tentando morder um o rabo do outro, sem sucesso. E aí ele aponta. Esse seria possível? E você? Seria possível? É uma negociação, não é uma imposição. Relacionamento nenhum é uma imposição. Da mesma forma como, de repente, a gente está num trabalho de constelação familiar, né? E talvez isso já tenha acontecido com você, Matheus, é bastante frequente comigo. A pessoa chega e ela fala, olha, eu não conheço isso, eu quero constelar.
Aí eu falo, você não conhece? Vem primeiro para um workshop, assiste, participa como representante. E aí você deixa aquilo reverberar em você. Né? E eu tive uma vez um rapaz que veio, participou, e aí no final eu falei, você gostaria de falar alguma coisa? Achei isso aí uma babaquice. Isso daí não serve para mim. Falei, você tá certo. Ele foi muito claro, isso é uma babaquice, isso não serve para mim. Lindo! Que bom. Fronteiro. Aí ele agradeceu, eu falei, obrigado por ter me convidado aqui e tal, mas realmente não é para mim isso aqui. Tá tudo certo. E também já teve aqueles clientes que foram só assistir e de repente falou, olha, já recebi o que eu tinha que receber. Sim, sim. Já constelei aqui, já vi e recebi aquilo que eu precisava ver. Né? Tem também. Que é aquilo que a Sophie Hellinger sempre fala, e ela falou isso na tua terra, né, em Brasília. Eu lembro muito bem que ela parou a constelação, ela falou, respirem. Quando eu constelo duas pessoas aqui, eu estou constelando todos vocês. Depende se vocês estão sintonizados aqui na frente ou não. Realmente, você vai num workshop de constelação, você saca seu celular e começa a mandar uma mensagem, cara, você não está no campo. Sinto muito, por mais polivalente que seja a sua comunicação, teu foco te tirou daquele campo. Né? E quantas vezes isso não acontece numa constelação familiar? E é necessário. Porque eu bati... É um recolhimento. É um recolhimento, eu bati numa resistência minha. Né? Aquele apito de emergência falou, olha, isso aqui é perigoso para você. E aí, de repente, eu começo a dar aquele sono, tal, eu vou tomar um café, afasta. Eu sempre achei muito interessante que o Peter Yatsuyuko, o pessoal entrava, saía, eles falavam só para a pessoa não fazer barulho. Tinha muitas pessoas que dormiam durante a constelação, eu fui uma delas. E o Peter falava, isso aqui é processo. E eu uso assim, sabe? Porque a gente fala de comunicação, né? E comunicação não é só verbal, né? Então, quando a gente está diante de um grupo, a gente percebe cada movimento, cada cruzar o braço, cada levantar, cada retirada de pensamento que a gente vê nas pessoas, são sinais e sintomas de onde tocam aquilo. Porque quando a gente constela em grupo, a gente está constelando uma pessoa, mas o constelador é responsável por todo o grupo. Por todo o grupo. Então nós estamos conectados no sistema das pessoas. Não por ser melhor, mas por ser um instrumento de um novo sistema que se forma, que é aquele grupo de constelação. E tem só uma coisa a mais, René, que eu quero falar, assim, que eu acho que é importante para as pessoas, que é o seguinte, às vezes também, dentro das falas, existem diferentes pontos de vista expressos de maneiras diferentes que não necessariamente são opostos, são contrários. Né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que uma vez teve no carro meus filhos, que eu achei assim, brilhante, eu aprendi com eles isso. E o meu filho falou assim, Stella, você sabia que o dente é um osso? Ela disse assim, não, o dente é branco. Ele falou, é um osso. Ele falou, o dente é branco. E eles ficaram, é osso, branco, dente branco. Eu não interferi, mas eu percebi que existe isso, né? A pessoa olha de um ponto de vista, repara em algo daquilo, e às vezes, para ela, é isso ou não é. E usa o ou. E não e. É isso, e é isso, e é isso, e é isso. E a postura que a pessoa se coloca é justamente essa de ampliar a comunicação, né? Sim. Hoje mesmo eu vi uma colega nossa, a Flávia Vascon, ela postou uma coisa aqui no Instagram, bem pontual assim. O fato de eu não concordar com você não quer dizer que eu odeie você. Exatamente. É uma coisa que a gente está vivendo hoje em dia, né? Exatamente. Quer dizer, será que eu consigo escutar o outro e eu escuto, de repente, o Matheus falar uma coisa que para mim é incômoda, mas será que eu consigo respirar e escutar o que ele está falando, porque ele está falando algo dele, não algo para me machucar, né? Eu não preciso ficar doído toda hora, né?
de realmente poder transacionar sem tantos melindres. Você usou a palavra melindroso, né? Baixa um pouco a defesa, começa a ouvir, começa a escutar o outro. Não tenta imediatamente completar a frase do outro, colocar o seu no outro. Não vai funcionar. A transação, ela é exatamente, como um jogo, né? Às vezes de xadrez, às vezes de tênis. Eu não sei o que vai acontecer até a bola vir para o meu campo. Curta ou longa. Ou até você mover seu cavalo. Mas é aquela coisa, eu estou usufruindo do jogo ou eu acho que você quer me danificar? O jogo, ele é competitivo. Mas onde está minha atenção? Está no prazer do jogo ou está no fato de que você é um inimigo que quer me vencer e quer me fazer passar vergonha na frente de todo mundo? Quer dizer, como que eu estou colocando esse contexto? Exatamente. Exatamente. Está nessa percepção do mundo, de como eu vejo o outro. Eu o vejo maior e quero medir o meu tamanho com ele, não é? É isso. Como é que eu traduzo essa imagem para minha cabeça, né? E isso remonta, como é que eu faço as leituras? De acordo com o meu histórico, é aquilo que você esteve dizendo, com os traumas, com as vivências, né? São as maneiras que a pessoa tem de perceber o mundo. E aí, dentro de um casal, ela percebe o mundo de uma maneira, assim, inconsciente, percebendo no outro, por exemplo, a mãe que ele rejeita, né? Um casamento. O homem projeta na mãe, projeta na esposa a mãe que ele rejeita. Uhum. E aí, inconscientemente, ele está lendo isso na comunicação dela, é minha mãe, entendeu? E aí ele começa a disparar fogo contra ela, e ela nem entende por que ele está daquele jeito naquela hora. Entendeu? E muitas vezes ela vem de uma família onde a mãe era maltratada e ela interpreta também que isso é normal. Exatamente, exatamente. E aí entram os fundos sistêmicos dentro da comunicação, né? Porque a pessoa vai captar de acordo com aquilo que ela conhece. De acordo com aquilo que ela conhece. Então, se ela conhece aquele homem mau, ela vai o tempo todo ver que aquele homem está em qualquer, por exemplo, no pegar da mão, né, como você disse do filme, no pegar da mão, olha o cara dominante, machista, querendo me dominar, né? Entende? Numa coisa que ele vai falar, você está se achando maior que eu, você está se achando menor que eu, né? Você está querendo me medir. Isso é natural dos relacionamentos, porque são os nossos fundos sistêmicos, são como a gente trabalha. E aí é que está de um que puder e tiver esse conhecimento, justamente tocar o outro para dizer, olha, peraí, não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso. Peraí, você está me interpretando mal, é um mal entendido. É um mal entendido. E não tem nada de errado no mal entendido. É bom quando a gente percebe o mal entendido, porque ele pode ser transformado em entendimento. Agora, quando eu acho que nada do meu é mal, provavelmente eu estou agindo mal. Não é só o mal entendido, mas é o agir que começa a ser mal. Porque eu começo a impor, ao invés de transacionar com o outro. E às vezes, através da minha comunicação, eu quero ferir o outro. Uhum. Perceber que eu quero tocar de uma maneira. Eu estava conversando outro dia com uma amiga, falando a respeito de separação. E o marido apertando ela por causa de bens. A divisão parcial de bens. E a comunicação dele, porque ele é um cara material, que entende o mundo de uma forma material, o amor dele é traduzido de uma forma de bens, ele sai cerceando para se segurar no relacionamento. Não é uma forma de se soltar na separação. Mas ela atacando na moral dele, porque ela é uma pessoa mais espiritualizada. Chamando o cara de mole. Pô, você não queria ficar comigo. Entende? Coisas... Tá chegando aí para as pessoas? Parece que falhou. Né? Estão me ouvindo? Tá? Então, parece que o do René falhou. Ah, falhou. Então são maneiras que as pessoas têm de agredir o outro dentro daquilo que ela entende do mundo.
Ah, você não é homem, você não foi homem suficiente dentro do relacionamento. Você não tinha carinho por mim, né? Você é um homem fraco, porque sua mãe te faltou. Ela tá atacando dentro daquilo que ela capta, Uhum. né? E aí cada um tem disso. E aí começam as disfunções, as descomunicações, né? Sim, sim, Então são coisas que eu acho que são importantes de ressaltar também. também. Sim. Uh, é um exercício constante de parar, respirar, me notar para poder notar o outro. E fazendo um link com o filme Matrix, né, qual que é a minha Matrix? E até que ponto eu imponho a minha Matrix no outro? Qual que é a Matrix do outro? Existe aquele ditado, né, a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. Sempre. Até que você chegue para ele e fale, posso olhar sua grama? Em vez de ficar nessa de pulga, vai lá, toma um café lá e convida ele para ver a sua grama seca. De repente ele vai virar para você e vai falar, nossa, como que você consegue fazer esse efeito na sua grama? Eu rego pouco. Quer dizer, permita que, na verdade, essa diferença se torne um diferencial. Não que a diferença seja motivo de belicosidade. Né? Porque muitas vezes a gente age com esse padrão. O diferente, eu preciso bater. O diferente ele pode ser um diferencial. Ele pode me acrescentar muito. E isso é uma das coisas que Hellinger traz bastante com sua postura. Né? Principalmente quando ele fala que quando uma pessoa senta ao lado dele, a primeira coisa que ele fazia era respirar da mesma forma que o cliente. Para in-tuning. Sintonizar com ele. Sintonizar. Né? E é maravilhoso. Isso eu pude ver primeiro com o Peter. Depois eu vi isso no Hellinger também. Né? São técnicas de sintonia. Né? E existem várias. Né? Desde você imitar os movimentos corporais, você imitar o tom de voz, você ficar à altura. Várias técnicas. O olhar, né? Várias técnicas para você estar com o outro, no encontro com o outro, e não no afastamento do outro. Né? Vinícius de Moraes falava que a vida é a arte do encontro, apesar dos desencontros serem mais comuns. Né? Sim. Tem vários fatores aí, um deles é comunicacional. Né? Porque para eu encontrar o outro, eu tenho que ver o outro. E para ver o outro, eu tenho que ver quem primeiro? Constantemente esse movimento dentro, fora, dentro, fora. Isso não para. Né? Parou se você está perfeito, né? E se você está perfeito, você já... Você está em outra. É isso mesmo. Perfeito está morto. Tá morto, tá desencarnado. Nós temos 2 minutos aqui, viu, René? Uhum. E a gente sabe que é um assunto assim que vai longe, né? Sim, a gente deu só um aperitivo. Exatamente. Não tiveram perguntas até agora, então eu acho que essa derradeira coisa que você falou, eu achei importante nesse sentido de perceber a proximidade, né? Às vezes olhar mais de perto. Porque hoje, nesse mundo de redes sociais, todo mundo é muito bom, muito perfeito. Vai lá dentro de casa, passa 3 dias junto. Né? Então aí, Renê, você tem 1 minuto e 50. Faça suas considerações finais, queridão. Legal. Antes de mais nada, eu vou falar que eu adorei o tema proposto aí pelo Matheus. Esse convite de estar aqui com o Instituto Constelações, de estar nessa troca São Paulo-Brasília. Muito obrigado, Matheus. Obrigado à equipe que está te assessorando aí. Né? A Ju, esposa. A Ju. E provavelmente seus filhos também estão em algum lugar aí. Então, sim, meu agradecimento a eles também. A todos vocês que participaram, que estiveram aqui. E eu só vou mostrar 4 livros que ajudam um pouco nisso que a gente falou aqui. Esse é o livro que o Peter e a Tsuyuko indicam pra gente. O Natural é Ser Inteligente, de Dauna Markova.
né? Tudo isso que o Matheus e eu falamos está aqui nesse livro. Essa é a base da PNL, a estrutura da magia, de Grinder e Bandler. Esse aqui provavelmente muitos conhecem, o Corpo Fala, Pierre Vell, né? Esses três já tá bom. Eu vou tirar uma foto, depois taguei o Matheus, porque esse é um assunto que vale a pena mergulhar mesmo. E quem tiver dúvidas, Matheus e eu trabalhamos em cima disso. Legal, grato, viu, René? Uma honra, uma satisfação.